Escola Bíblica Dominical, lições adultos e jovens, terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo dessa lição diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. A verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Neemias, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e depois capítulo 2, versículos 1 ao versículo 9. Nós vamos estudar então na lição de hoje, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É bom fazermos uma breve recapitulação do que estudamos até aqui. Nós estamos estudando na reconstrução de Jerusalém como exemplo para os nossos dias. E só lembrando que os hebreus ficaram 70 anos cativos na Babilônia, e, vencido o tempo do cativeiro, Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, verificou que estava no tempo do seu povo voltar para a terra de Canaã, e ele fez uma oração de intercessão. Nós estudamos isso na primeira lição desse trimestre, a lição de número 1, a oração intercessória de Daniel. O rei Ciro da Pérsia, que foi um instrumento usado por Deus, conquista a Babilônia no ano 538, 539 a.C., e 2 anos após Ciro conquistar a Babilônia, ele decreta a volta do povo hebreu do cativeiro. Da mesma forma que eles foram para o cativeiro em 3 etapas, a volta também se deu em 3 etapas. A primeira leva de judeus que voltam do cativeiro para Canaã, cerca de 50 mil judeus, na liderança de Zorobabel, ocorreu 2 anos após Ciro tomar posse ou conquistar a Babilônia. Isso foi no ano 536 a.C. No ano 536, Zorobabel lidera a primeira leva de judeus voltando do cativeiro, cerca de 50 mil judeus, e dá início à reconstrução do templo. Mas logo houve oposição e houve uma paralisação. A reconstrução do templo ficou 16 anos parada. Mas Deus envia os profetas Ageu e Zacarias para alertar o povo, e Zorobabel retoma a construção do templo, que em 4 anos é concluída. Isto no ano 516 a.C. Cerca de 60 anos depois, vem a segunda leva de judeus do cativeiro em Babilônia, na liderança agora de Esdras. E 14 anos após Esdras, vem Neemias com a terceira etapa de expatriados que voltam do exílio. É bom observar que Zorobabel veio com o objetivo, com a ênfase na construção do templo, e como nós vimos aí, um período que foi de 536 a 516 a.C., cerca de 20 anos. 16 anos ficou parada a construção e 4 anos termina. E nós encontramos isso no texto bíblico de Esdras, capítulo 1, versículo 16. O segundo retorno agora sob a liderança de Esdras
vieram com ênfase na reforma espiritual. O templo já havia sido restaurado, reconstruído, 60 anos depois da reconstrução do templo, no ano 457 a.C., vem Esdras com o objetivo de restaurar o culto, a liturgia. Esdras capítulo 7, versículo, até o capítulo 10, tem esse relato. E o terceiro retorno, a terceira leva de judeus que voltam do cativeiro, agora sob a liderança de Neemias, com ênfase na construção dos muros. Foi no período de 444 a 425 a.C. Nós encontramos isso no texto bíblico de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o 13. É bom observar que esses judeus que voltaram do cativeiro em Babilônia nasceram no cativeiro, pois foram 70 anos. Os que foram adultos para o cativeiro já haviam morrido, e agora todos esses que retornaram do cativeiro eram judeus que nasceram lá na Babilônia. E alguns que ainda fizeram parte daqueles que foram levados cativos já eram idosos, muitos já doentes, não tiveram como voltar, pois era uma distância a ser percorrida de 800 quilômetros. A pé não era fácil. Então, os idosos e doentes não tinham condições realmente de voltar. Como nós dissemos, 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe notícias lá de Jerusalém, e notícias que lhe preocupou muito, pois apesar do templo já estar concluído, estar funcionando, e o culto já restabelecido conforme as leis judaicas, a lei lá de Levítico, e a cidade encontrava-se abandonada, sem os muros. E é bom lembrar que naquela época era muito importante as cidades serem protegidas por muros. Uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida. E Neemias agora então recebe o chamado de Deus para deixar o conforto lá do palácio, uma vez que ele era copeiro do rei Artaxerxes, a fim de reconstruir os muros das cidades santas. Quem era Neemias? Neemias, seu nome significa Deus consola ou confortado por Deus. Neemias nasceu no exílio, viveu num contexto pagão, mas tinha o seu coração voltado para Deus. Foi, como nós dissemos, copeiro do rei e governador de Judá. No período da reconstrução dos muros, Neemias era o governador de Judá. Período de 445 a 433 a.C. E a liderança política de Neemias foi uma liderança justa e honesta para com o seu povo. A oração de Neemias. Ao tomar conhecimento da situação do seu povo lá em Jerusalém, Neemias sentiu-se incomodado com aquilo e pôs-se a orar a Deus, buscar a Deus. E a sua oração foi regada com muitas lágrimas, acompanhada de jejum, de lamentos, de adoração e confissão dos pecados. Não só dos seus pecados, como pecados de toda a nação. E a oração de Neemias é um exemplo de como um homem de Deus deve proceder em momentos de crise. Ele fez o que o Senhor ordenou lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e tal. Neemias orou durante 4 meses antes de se dirigir ao rei. Embora ele tinha bastante intimidade com o rei, pois era copeiro do rei, mas ele buscou direção de Deus, orou durante 4 meses. E aí nós aprendemos com Neemias que a oração é a chave que nos abre as portas dos céus. E qualquer projeto que nós formos desenvolver no reino de Deus, o segredo é a oração. O Neemias
Ele não confiava na sua capacidade ou na sua habilidade diplomática. A sua confiança estava no Deus Todo-Poderoso, que ouve e responde às nossas orações. Neemias reconstrói os muros. Neemias também encontrou oposição, tal como Zorobabel. Os capítulos 4 a 6 do seu livro, o livro do profeta Neemias, nos mostra a oposição que Neemias e o seu povo enfrentou quando começaram a construir os muros da cidade. E a oposição veio principalmente de um trio muito maquiavélico, que era constituído de Sambalate, Tobias e Gesem. Sambalate era um homem que tinha uma grande importância política em Samaria, na época de Neemias, quando Neemias vai para reconstruir o templo. Sambalate era o governador de Samaria, que ficava ao norte de Judá. A Bíblia Sagrada refere-se a Sambalate como um homem horonita, o que provavelmente significa que ele residia em Bet-Horon, em Samaria. Ele e Tobias, Sambalate e Tobias, tentaram convencer o rei da Pérsia de que o povo de Jerusalém estava planejando uma revolta contra o rei Artaxerxes. Mas, quando o plano não deu certo, eles tentaram zombar dos esforços de Neemias, dizendo que até uma raposa poderia colocar aqueles muros abaixo. Nós encontramos isso lá no capítulo 4, versículo 3 do livro de Neemias. E a Bíblia também registra em Neemias 13, 28, que a filha de Sambalate casou com o neto de um sumo sacerdote. Outro membro desse trio maquiavélico, Tobias, foi governador, na época de Neemias, de Amon. Amon ficava ao leste da Judéia, onde estava Jerusalém, a reconstrução do templo. E Tobias foi um governador judeu amonita, que uniu as suas forças com Sambalate, na tentativa de evitar que Neemias e os israelitas reconstruíssem o muro. Quando Neemias teve que se ausentar por um breve período de Jerusalém, Tobias tomou posse de um quarto lá na área do templo, um quarto que era usado como depósito, porque ele tinha parente entre os sacerdotes. Veja que Tobias, ele era um judeu, como é que diz os registros históricos? Ele era um judeu, assim, mestiço, ele não era um judeu puro. Então ele conhecia, era um judeu amonita, ele conhecia as leis judaicas, ele conhecia a liturgia do templo, e ele tinha parente entre os sacerdotes, é o que nós deduzimos quando nós lemos lá em Neemias capítulo 6, versículo 17. Então ele tinha boas relações de amizade com os sacerdotes e os nobres de Jerusalém. E aí ele tomou posse desse quarto, conseguiu que cedessem esse quarto para ele ficar morando no templo. Ele só podia morar na área do templo só os sacerdotes. Quando Neemias volta da sua ausência em Jerusalém, ele tirou Tobias daquele aposento, daquelas dependências do templo, mandou limpar, purificar o quarto e novamente mandou que o quarto seria usado como depósito dos vasos de incenso e das ofertas de manjares, porque esta era a destinação daquele aposento no templo. Então aqui nós vemos o cuidado que Neemias tinha com o templo do Senhor. Outro membro desse trio maquiavélico, Gesem, não temos muitos registros sobre ele, mas sabemos que ele foi líder árabe que governava o sul. Estava ao sul da Judéia. Então, ao norte estava Sambalate, ao sul Gesem e a leste Amon. O posicionamento de Neemias diante da oposição dos inimigos de Deus. Neemias não se intimidou diante da oposição. Ele tinha cartas e alvarás reais que lhe autorizavam a reconstruir os muros da cidade santa.
E a resposta de Neemias quanto àquela insinuação que até os raposos derrubariam aquele muro foi bastante enérgica. O que foi que ele disse? Neemias capítulo 2, versículo 20, nós lemos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias tinha a convicção de que ninguém poderia impedir a obra do Senhor. Os muros foram reconstruídos e os opositores foram desmoralizados. As muralhas foram terminadas, segundo os registros bíblicos, no dia 25 do mês de Elul. O mês de Elul, no calendário judaico, corresponde aos meses de meados de agosto a meados de setembro. E em apenas 52 dias, eles concluíram a construção do muro. Neemias diz, no capítulo 6, versículo 15, então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Nós podemos aprender muito com Neemias. Aquela famosa frase de Neemias, quando quiseram demovê-lo do propósito de reconstruir o templo, quiseram desviar a atenção dele, ele disse que não poderia, porque ele estava envolvido com uma grande obra, estava fazendo uma grande obra. O que nós aprendemos com Neemias? Aprendemos caráter. Neemias foi um homem de caráter, de persistência e de oração. Aprendemos com Neemias na obra de Deus, planejamento, organização e motivação. E Neemias, como líder político, conduziu a nação à reforma religiosa e ao despertamento espiritual. Ele agiu com calma diante da oposição, pediu sabedoria a Deus e conseguiu concluir o seu objetivo, que era a reconstrução do templo em Jerusalém. Nesta lição de hoje, aprendemos que Neemias prontificou-se a reconstruir os muros da cidade, mas antes orou a Deus, jejuou, adorou a Deus, confessou os seus pecados, e não só os seus pecados, mas também os pecados de toda a nação de Israel. E nós vemos que após essas atitudes de Neemias, não somente os muros físicos da cidade santa foram restaurados, mas também houve uma renovação espiritual. Que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Que nós possamos ter esta persistência de Neemias, esta firmeza de caráter, e que nada possa desviar a nossa atenção, o nosso foco, o nosso propósito, o nosso objetivo de fazermos a obra de Deus. Amém.